Então, Perfeito. dentro de tudo isso, né, em um minuto, qual a sua fórmula? Obrigado pela pergunta. E assim, o empresário, eu tenho um minuto, né? O empresário, ele tem muitas dores, então nada mais do que justo que ele ganhe por isso, né? Que ele tenha lucro por isso, que quando o prejuízo vem, vem forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Qual a Sua Fórmula? Estamos abrindo hoje o primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast, já anunciado há muito tempo, desde o começo do ano. E hoje nós temos a honra de dar início a esse programa, nós como Fórmula Group, como agência de comunicação, estreando o nosso próprio podcast. E não poderia ser diferente, o nosso convidado de hoje, ele além de um grande amigo, é um grande empresário, CEO de uma grande empresa, né? Uma multinacional, podemos dizer assim. E por que eu escolhi essa pessoa para o nosso primeiro podcast? Primeiro porque a gente tem uma história, né? Eu já contei em alguns lugares, talvez alguém já conheça a história do nosso convidado de hoje, mas o meu primeiro e único registro em carteira CLT foi através dessa pessoa que está aqui à minha frente. O Wellington Nascimento. Wellington, seja muito bem-vindo aqui ao Qual a Sua Fórmula. Eu estou, sinceramente, emocionado, feliz em ter você com a gente aqui. Você é um cara que lá atrás, há 25 anos, talvez você não lembre da história, né? A gente fala no detalhe, mas eu que recebi a sua ajuda, lembro, quando eu saí da sala de casa com o meu computador e falei assim, eu preciso empreender, eu preciso de uma salinha. E você foi a pessoa que abriu a primeira porta para a Fórmula, ali no fundo, no cantinho, era um arquivo da sua empresa, onde você também começava, mas já estava anos à frente de mim, né? E ali você me estendeu a mão e falou, Saulo, monta a tua agência aqui. Então, hoje não poderia ser diferente, eu não poderia convidar outra pessoa para sentar nessa mesa aqui. Então, obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. Saulo, eu que agradeço pela honra, eu tenho muito orgulho de ter sido esse convidado e poder estar aqui, e seria assim, muita ingratidão eu não poder responder de forma positiva esse convite. Estou muito feliz também de poder estrear como convidado de podcast, e o seu convite era algo assim que não podia deixar de atender. Para quem não sabe, o Wellington, ele recebe diversos convites, tá? Ele me revelou que a CBN, CNN, os caras convidam ele para dar em podcast, ele não vai, e o nosso, ele está aqui, é isso mesmo, Wellington? É, isso mesmo. Até porque você precisa fazer a gestão do seu tempo. Sim. Então, você tem que fazer escolhas, ou você aceita esses convites, ou você perde um pouco o foco dos seus negócios. Perfeito. Então, não que eu não queira ir, né, mas a gente precisa fazer opções, fazer escolhas. Wellington, e aí para a gente começar, né, propriamente dita aqui o nosso bate-papo, eu conheço a sua história, né? Eu sei de onde você veio, conheço a sua origem, a gente tem uma amizade lá atrás, e eu queria que você contasse um pouquinho, né? Para quem está vendo o Wellington pela primeira vez aqui, bom, quem é o Wellington, né? Da onde veio, né? Como chegou aqui em São Paulo, né? Você pode abrir nosso podcast, as pessoas gostam de ouvir histórias, né? É bem importante isso, porque por mais que eu fale aqui para você, para o pessoal que está nos assistindo, ainda assim vai ter muita dificuldade de compreender, né? Porque só quem vive a situação que eu vivi, minha família viveu, é quem sabe como foi. Porque se eu contar que eu vim da roça, como a gente fala, muita gente ainda vai achar que tem luz elétrica, tem carro na porta, passa um ônibus coletivo de vez em quando. Não era. Eu morava literalmente na roça. Então, para chegar na casa do vizinho, que a gente via a luzinha acesa lá do outro lado, uma lamparina, você tinha que passar por uma estradinha de
picada, né? Porque você corta com facão, vira uma picada, dali vira uma estradinha, dali depois passa um carro e se transforma numa estrada. Então era muito difícil, né? Você acordava de manhã, tinha cobra, tinha lagarta, tinha árvore, tinha pássaro, e não era esse conforto que muitos acham da luz elétrica, né? O rádio que você tinha pegava só as emissoras do Rio de Janeiro e algumas de São Paulo. Então era uma vida muito difícil, muito difícil. Você passava por perigos que você não achava que era perigo. Hoje você fala assim, como que alguém tinha, né, filhos e deixando debaixo de uma árvore, um galho, um rio com enchente, vindo tronco, cobra, bicho, rato, e o rio secava, ficava aquele monte de bicho ali morto, você ainda pegava. Então era essa a vida da gente. Quem estiver nos assistindo e me conhece sabe do que eu estou falando. Então, é uma vida bem difícil. Então assim, para você tomar vacina, você entrava no caminhão pau de arara, que podia virar e matar todas as crianças para ir no dia de vacina na cidade. Eram dias bem difíceis. Hoje que a gente está com a vida feita, com filhos, uma família completa, a gente tenta dar esses ensinamentos para os filhos, né? E só quem viveu isso é que sabe como é que foi a vida de quem mora na roça, literalmente. Apesar que a roça que eu soube que existe hoje, já tá diferente. Tem muito mais conforto, né? As pessoas vão de motinha, vão de bicicleta elétrica, andam naquela estrada ali. Eu tinha que ir a pé com meu pai, várias léguas, né? Ninguém contava em quilômetros, contava em léguas. E você tinha que, o seu pai puxava você pelo braço, você tinha que parar, passava no ribeirãozinho, tomava uma água e seguia. Estrada, era assim com 5, 6, 7 anos. Mas e com quantos anos? Você falou assim, vou para São Paulo, vou... Não, então tem uma história aí que é do meu avô, tá, né? O pai da minha mãe. Que ele já morava em São Paulo e ele, na nossa cabeça, ele era o gênio, né? Apesar de ele ser um pequeno construtor aqui, um empreiteiro, mestre de obra, algo assim, ele era uma referência para nós. Morava em São Paulo, não deixava de morar em São Paulo. Então ele tinha umas kitnets aqui em Taboão da Serra. E quando eu tinha 12 anos, ele falou, não sei como é que foi a história, eu vim para cá. 12 anos? 12 anos, 12 para 13. Aí eu estudei ali na Kisamonte Kiut, né? Para quem fala aqui é porque eu estou em Taboão da Serra, aqui no estúdio da Fórmula. E eu estudei um ano. Então assim, eu já conheci um pouco. Mas aí eu voltei de novo. Tá? E nesse ano eu fiz um curso de datilografia também. E continuei estudando lá na roça e alternava com alguma coisa na cidade. Então, com 18 anos, eu disse, eu vou trabalhar na roça aqui, de um fazendeiro, vou comprar minha passagem e vou para São Paulo. O meu irmão que veio comigo ainda não era maior de idade, então ele nem podia trabalhar ainda. E foi assim que eu vim. Para São Paulo, quer dizer, sem conhecimento. Nada, conhecimento. Né? Sem experiência. E eu achava que a vida ia ser mais fácil, porque eu tinha um curso de datilografia, né? Não foi difícil. Foi aí que começa outra parte da minha história, né? Que eu vi que em 4, 5 dias eu não ia conseguir um emprego que eu achava que eu ia conseguir com o curso de datilografia. Então eu tive que aceitar um emprego na construção civil e ali acabou mudando a minha vida. A sua história, então, ela começa na construção civil? Aqui em São Paulo, eu era ajudante de pedreiro. Começou como servente de pedreiro. Passava um caminhãozinho de manhã, ali na Kisamonte Kiut, vindo do Pirajussara, Saulo, e me levava lá para o Center Norte, que estava em construção do Center Norte. Eu atravessava a cidade inteira em cima de um caminhão. Hoje em dia isso não pode mais, né? Mas a gente tinha um caminhãozinho com a loninha em cima e a gente ia nesse caminhão. Já começa outra parte da minha história aí. E aí, quer dizer, né? Aí muda tudo também, né? Sim, e aí quer dizer, você começa a trabalhar como servente de pedreiro, começa a ter um primeiro contato ali com a construção. É isso. E aí, quer dizer, já estrala ali já tem um olhar diferenciado. Talvez isso já sirva de lição para muita gente, né? Que diz que não vai pegar tal coisa, porque rebaixa a carteira, né? Isso é um insight para quem está começando, né? Perfeito. E eu não tinha alternativa. Eu trabalhava para ganhar uns trocados, pagar meu aluguel, ou eu ia ser devolvido para a Bahia. Foi essa ameaça do meu avô. E ele fez certo, ele fez certíssimo. Então ele começa uma outra fase, a primeira fase de mudar a minha história ali, porque o que eu passei na minha cabeça, Saulo? Vou contar aqui em primeira mão para você, para o pessoal que está nos assistindo. O que eu falei, gente? Se eu não entrar numa empresa, e isso eu conto até hoje para as pessoas, mesmo quando eu tenho oportunidade, né? Porque os nossos negócios hoje aumentaram bastante. Eu falei, quando eu pisar numa empresa, eu estiver lá dentro, eu vou ter chance de mostrar quem eu sou.
porque é a única maneira que eu tenho de mostrar quem eu sou, talvez não profissionalmente, porque eu não tinha experiência profissional, mas eu tinha esforço, eu tinha dedicação. E ainda tinha um lance, né? As empresas naquela época trabalhavam 48 horas por semana, então quase todas, Saulo, obrigavam, entre aspas, né, que você trabalhasse no sábado. E eu sempre fui adventista, não podia trabalhar no sábado, então eu tinha que superar isso também, né? Então eu limpava o caminhão, eu lavava as coisas, e falava, você me dá o sábado, cara, dava. Então, aí começou uma grande mudança na minha vida, porque eu disse, e se eu entrar nessa empresa, eu vou mostrar para eles a capacidade que eu tenho. Não sei qual é a capacidade, mas esforço eu tenho. Então, depois de alguns dias ou meses trabalhando nessa obra de ajudante de pedreiro, eu, entre aspas, fui promovido. E aí eu tive a chance de conhecer o meu patrão. Ele falou, caramba, eu soube lá na obra que você fez datilografia, que você é bom nisso. Eu falei, sou bom mesmo, né? E aí, só fazendo um parêntese, né? Datilografia, né? Naquela época, era hoje o nosso curso de informática, tecnologia. Então, quem tinha datilografia, né? Tava ali anos à frente de quem Mas, Saulo, mas é diferente. Eu tinha datilografia, mas eu não tinha prática. Você fez o curso? Fiz o curso. Mas você entrar numa empresa, ver aquela máquina de datilografar, aquele monte de papel, velocidade, né? Velocidade, os campos certinho, é outra coisa, é bem diferente. Você apanhava muito. Então, quer dizer, aqui tem mais um insight importante, né? Você aceitou uma oportunidade e depois você foi descobrir como eu ia desenvolver aquilo. Sim. Você não falou não. Sim, né? E assim, depois disso tiveram muitos desafios profissionais, a competição interna, de que alguém que queria avançar muito como eu, e outras pessoas que não queriam que eu avançasse, que eram superiores a mim. Então, mas a história assim foi essa. Então, o meu patrão, ele disse, então tá, fica aqui que eu tenho uma chance aqui no escritório, se você sabe tudo isso. Eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia. Mas eu falei, eu vou aprender em pouco tempo. Então, assim, para não tomar muito tempo aqui da nossa abertura, Saulo, quando eu vi que as coisas não eram bem como eu imaginava, mas eu estava tendo a chance e o espaço que eu queria, eu já tinha saído da obra, né? Já estava no escritório. Administrativo. Exato. Aí fui dar de cara com uma outra realidade, né? Pessoas que já eram especializadas em uma série de coisas, que não tinham paciência de te ensinar, tinham paciência de... Então, hoje eu faço isso com meus colaboradores, ensino a eles coisas que ninguém fez para mim, né? Então, eu tive que, por exemplo, do meu bolso, contratar cursos no Senac para aprender imposto de renda, para aprender a calcular INSS, para fazer tabelas de redução, porque ninguém me ensinava isso, né? Fora o dia a dia ali do escritório, que é um escritório pequeno, mas foi o suficiente. Então, para resumir, Saulo, se você quiser fazer umas perguntas, eu fiquei 4 anos nessa empresa e ali eu vi que não tinha mais espaço para mim. Eu fui para outra empresa ganhar menos, mas eu sabia que eu podia ganhar, aprender mais. Que era uma empresa aqui do lado, onde é o Extra agora. E aí vai minha vida seguindo assim, cheia de desafios profissionais. E hoje a gente fala, né, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, né, às vezes o empreendedor, ele quer começar e já quer começar dando certo, né? Às vezes ele não quer ter paciência realmente de passar, né, por uma experiência, né, de ter uma vivência, deixa eu entender um pouquinho esse mercado melhor, né, para aí sim eu começar a empreender, para aí sim eu começar a entender um pouquinho melhor daquilo que eu vou fazer, do produto que eu vou precisar vender, do serviço, né? Como você falou, entender a parte fiscal. E qual foi o momento que você falou assim, bom, aqui já deu para mim, eu vou agora começar um negócio próprio? Como foi essa virada? Assim, como que o Wellington entrou no mundo do empreendedorismo? Eu achava, Saulo, que eu tinha perfil para ser empreendedor. Mas você, às vezes, falta um pouco de coragem. Você precisa encarar aquilo, que uma coisa é você ter seu salário que cai todo quinto dia útil, chova ou faça sol, cai o seu salário, né? Ser empresário, não. Ser empresário você paga todo mundo e você fica sem nada, ainda fica devendo. E olha lá. Então não foi nada calculado, mas eu queria fazer as coisas acontecer. Por exemplo, um dinheiro que sobrava, eu comprava um carro, revendia, e eu não sabia que aquilo ali era um exercício já para ser empresário. Perfeito. Na minha cabeça eu ainda não sabia que aquilo era um exercício para ser empresário. Eu tentei ter uma lojinha de confecções, aí não deu muito certo, mas essa virada foi o seguinte, desses empregos que eu tive, Saulo, né, eu
eu fui evoluindo para grandes empresas, fazendo já amizade, né? A igreja foi fundamental na minha vida para aprender liderança, principalmente nos desbravadores da igreja. E eu fui crescendo, eu sentia que eu estava evoluindo. Foi quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu tenho 4 faculdades hoje, e essa virada veio com relacionamento. Então, assim, se quiser uma dica, fica aí, né? Faça relacionamento, faça muito relacionamento, network. muito network, respeite todas as pessoas que estão ali no seu relacionamento, porque elas vão te ajudar no futuro. E aí, um dos meus fornecedores de mão de obra terceirizada disse, um dia que você sair dessa empresa, você vem ser meu sócio, vem trabalhar para mim, etc, etc. Eu falei, então tá bom. E realmente eu saí dessa empresa, fui dispensado dessa empresa, e eu fui atrás dele. Ele falou, não é bem aquilo que eu te falei e tal, mas eu tenho uma empresa quebrada aqui, que tem 2 clientes. Essa é uma história bacana, Saulo, uma história bacana. A empresa boa minha está bem, eu vou embora e vou levar ela, mas tem uma aqui que está capenga, cheia de processo trabalhista, cheia de dívida, mas tem 2 clientes, que era a Concrejato e a Contemate. Okay. E eu falei, então tá. Ele falou, não vou te cobrar nada, você me dá só uma comissão pelo que você lucrar e você paga tudo que ela deve. Olha a bucha. Eu não sabia quanto que devia, mas eu sabia que tinha um cliente muito grande. E daí eu falei, então tá. Peguei, eu e minha ex-mulher, marido do Carmo, me ajudou muito. E ali eu comecei um negócio, evidentemente que eu comecei a pensar como empresário ali. Falei, preciso tornar essa empresa limpa ou abrir uma outra empresa que esteja limpa e começar a botar um negócio saudável para dentro dela. Perfeito. Então, para falar a verdade, o rapaz que tinha 100 processos trabalhistas, tinha 300 processos trabalhistas. Nossa. Mas foi a única forma que eu tive de entrar para o mundo dos negócios. E aí, quer dizer, essa empresa já tinha um cliente, potencialmente, né? Você já enxergou uma possibilidade lá na frente, e às vezes o empreendedor ele quer o resultado rápido, né? Não está dando certo, vou fechar as portas, não aguento, né? E ali, quer dizer, você já mostra uma das características do bom empreendedor, resiliência, né? Resiliência. Sim, resiliência. Você tem que ter resiliência e assim, o seu dia tem que ter 24 horas para você tratar das coisas. E, Saulo, tem uma coisa bacana. À medida que eu ia pegando confiança, eu passei 2 anos trabalhando em paralelo numa empresa em Guarulhos e com a empresa. Falei, se algo der ruim, eu vou ficar no outro. E fui levando em paralelo e chegou uma hora que eu tive que sair do outro emprego e ficar só com a empresa. E aí eu fui pensando em coisas diferentes, sabe? Na época, uns 27 anos atrás praticamente, eu fazia coisas diferentes no meu segmento que os meus concorrentes não faziam. Não faziam. Por exemplo, o grande drama das empresas era que, dos clientes, Saulo, era que as empresas de prestação de serviços quebravam e deixavam o problema na mão deles. Então, o trabalhador entrava com uma ação trabalhista contra ele e contra o cliente. Isso era terrível. Então, eu criei um método diferente. Eu já pagava no olerite do trabalhador, na época, 13º, férias e 1/3. Então, eu não ficava devendo nada no final do mês. Né? Porque aí eu entregava o fundo de garantia recolhida, então assim, os clientes começaram a perceber que eu era sério. Tem um diferencial esse cara. Porra, mas... Né, vamos dar mais trabalho para ele. É isso, e aí o cliente pensa, o cliente via no olerite, não precisava mostrar nada. Ele via lá no olerite do trabalhador salário, hora extra, 13º, férias e 1/3. Ou seja, terminava o contrato e falava, tá pago, não precisa me preocupar com a rescisão. Isso é um diferencial teu. Na época foi sensacional. Isso assim, eu durei uns 10 anos com esse método, né? Até que a legislação mudou e tal, não era mais necessário isso. Então eu fui criando formas de me distanciar dos concorrentes que não eram tão bons quanto a nossa empresa. Ou seja, diferencial competitivo, pensar fora da caixa, né? Insights o tempo inteiro para entender se o que eu estou fazendo faz sentido para o mercado, se tem alguém fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Bom, tem um monte de gente. O que eu posso fazer de diferente? E nós estávamos sobre outra legislação trabalhista na época, né? Que não tinha mudado, era uma legislação muito mais severa do que engessada do que é hoje. Então eu precisava criar formatos diferentes para que eu encantasse e seduzisse o meu cliente. Então, uma das formas era essa, era demonstrar para ele na prática que nós não queríamos ficar com o direito do trabalhador, embolsar o direito do trabalhador e não fazer a coisa certa no final do contrato. Perfeito. Então, isso foi criando uma esfera positiva,
um cliente falava para o outro, falava para o outro. Em 10 anos, Saulo, nossa empresa era até confundida com construtora, de tanta construtora que tinha. Então o pessoal ligava para a empresa e falava, vocês a construtora tal? Eu falei, não, a gente só fornece a mão de obra. Para quem não sabe, o Wellington, ele está no universo, né, da mão de obra terceirizada, recursos humanos, né, há mais de 30 anos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Adilis Trade Market, que é a atual empresa dele, como ele chegou até o império mesmo que a Adilis se tornou hoje. Mas, Wellington, quais foram os desafios? Né? Todo empreendedor, ele começa, ele tem desafios. Queria que você falasse um pouquinho, né? Ok, né, você inovou, mas e as dores de quem está começando? Né? Quais foram as suas dores? As principais dores que nós tivemos, eu não vou esquecer, né? Porque só quem apanha, né, sabe. A inadimplência. A gente não tomou muito cuidado com a inadimplência. Então, assim, cada crise que o Brasil vivia, o subprime americano em 2008 para 2009, teve uma geração de empresas que quebraram, né? As outras crises do mensalão, do petrolão, não vou nem falar da Lava Jato, que quando a Lava Jato chegou, ela acabou com o que restou de consultora, né? Ela acabou com o resto. A gente já tinha virado um pouco a chave do negócio, né? Porque quando teve esse subprime em 2008, que foi a quebradeira das construtoras e dos grandes bancos americanos, aí contaminou o mercado inteiro, principalmente a construção civil, Saulo, eu já estava mudando o boto. Eu falei, se eu ficar só na construção civil, eu corro um perigo de desaparecer, porque se elas estão desaparecendo, eu vou desaparecer também, né? Fora a inadimplência, que era gigantesca. Então, assim, eu não tive um olhar muito claro na época para essa questão da inadimplência. Então, assim, eu tive muita empresa que quebrou e ficou nos devendo, e aquilo afetava nosso caixa diretamente. Então, assim, o caixa da gente e o pagamento de folha são coisas completamente agregadas uma na outra. Fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa. Então, e a gente não tomou muito cuidado. Então, tem muitas dores, mas cada crise que vinha, como a crise do dólar, foi bem no começo dos nossos negócios, da Rússia, ela gerava muita insegurança, gerava muito problema para a gente, e todos os outros problemas né, do governo Dilma, por exemplo, que o Brasil entrou em 3 anos de recessão profunda. Aquilo ali criou um problema muito grande para todos nós, acabava contaminando os negócios bons com os negócios não bons que a gente tinha. Né? Toda a transição de governo foi bem ruim, o país ficou 3 anos ou 4 anos, não me recordo agora, com PIB negativo, então aquilo afetou muito, assim, eram dores muito ruins, e obviamente que a pandemia agora dos dois anos de pandemia foram bastante severos. E nesse período de dores, né, de entra ano, sai ano, né, fluxo de caixa, dificuldades ali, teve algum momento que você falou assim, cara, parei, o que eu estou fazendo aqui? Vou desistir. Então essa é uma grande pergunta. Eu nunca fui para a empresa pensando em desistir. Na verdade, eu sempre fui para a empresa pensando em no dia seguinte estar melhor do que eu fui antes. Né? E para isso, talvez seja uma boa dica, eu sempre estudei muito, mas eu estudei muito e estudo muito até hoje. Eu não quero depender do contador, eu não quero depender do advogado, eu não quero depender do psicólogo para eu tirar alguma conclusão. Então, muitas vezes sou eu mesmo quem chego para as minhas equipes que eu tenho hoje e digo como eles devem fazer. E na maioria das vezes eu estou certo, porque eu vivi a dor, eu vivi o problema. Então, no âmbito trabalhista, no âmbito fiscal, no âmbito contábil, o que quer que seja, eu sou o maior conselheiro hoje da empresa, porque assim, eu não me canso de estudar. Então, talvez seja uma grande dica, você que vai empreender, você que vai buscar negócios, tem que estudar. Constante atualização. Constante atualização. Em vez de dormir, tira um momento ali, vai no Google e procura como é que calcula o PIS/COFINS, como é que faz isso e aquilo. Porque muitas vezes seu contador, ele não tem a mesma preocupação que você, né? Para baixar a base de cálculo, para reduzir o valor, para buscar mecanismos legais de fazer com que os valores que você tem a recolher sejam reduzidos. Então ele te manda uma guia, você recolhe, você não sabe o que está recolhendo. Então eu me preocupava muito por isso. No trabalhista, então, hoje eu sou um especialista em direito trabalhista, porque é o que eu respiro. Perfeito. E eu estudei o direito trabalhista. Eu preciso entender isso aqui para conseguir tratar de forma clara. Então, assim, como que você paga para o trabalhador de forma justa os direitos dele? Porque muitas vezes vem um cálculo rescisório para você e você paga sem saber que nem devia pagar aquilo. E ainda o trabalhador muitas vezes entra na justiça sem nem sequer saber que ele está recebendo a mais. Sim. Então aquilo ali vai direto
na sua margem de lucro, afeta diretamente a sua margem de lucro. Então é muito importante. Hoje, por exemplo, praticamente 100% das decisões que a gente paga na companhia passa por mim. Perfeito. Passa por mim. Então nós orientamos. Por quê? Porque ali é uma fonte de ganho ou de perda gigantesca. Então muita gente não olha para aquilo ali, está olhando para o negócio, para a planilha, e não olha, indo pelo ralo. E vai passando pelo ralo isso aí. Quando ele vai ver, ele deixou de economizar 30, 40 mil no mês naquilo ali. Impressionante. E Wellington, e aí quando foi essa decisão, essa virada de chave, né? Você falou que, né, o momento, a economia, né, as construtoras ali iam, né, perdendo espaço e você, opa, eu sou uma prestadora de mão de obra para essa construtora. O cara fechar, a minha empresa vai deixar de existir. E aí teve mais alguma situação que você falou assim, bom, eu preciso ir para um outro segmento, ou preciso dar uma pivotada, como a gente fala no mundo das startups, né? Quando foi essa decisão de eu vou, né, pensar em novos ares? Nós já tínhamos exemplos de consultoras muito fortes que estavam com a gente desaparecendo. Então aquilo foi ligado. Porque a mudança não se dá muito rápido, Saulo. A mudança se dá assim, em anos. Né? Por exemplo, vou trazer um caso prático aqui para o nosso podcast. Perfeito. Nossa empresa vivia com carteiras, sacos cheios de carteira de trabalho. Né? Então a gente via no mundo da construção civil, a linguagem nossa era construção civil. Papel, carteira de trabalho, recadinho em cima. Então você não tem como você virar a chave e mudar aquilo ali. Então, mas eu sabia que se eu não fizesse aquilo entre 2009 em diante, foi quando a crise, né, quando o Lula até brincou que vinha uma marolinha, né, sim, não ia acontecer nada, e veio assim um problemão. Eu contratei uma gerente especializada em varejo. Okay. Tá? Então, assim, nosso grande cliente, primeiro cliente de toda essa mudança, foi um cliente do varejo, vou até falar o nome aqui que não tem problema, que é o Carrefour. E foi muito difícil para a gente. Porque a gente está com aquela linguagem de canteiro de obra. Canteiro de obra, chão de obra. Mestre, né, de obra. Então, assim, a gente ia falar de uma loja... Colaborador mais chucro, né? Com a linguagem ali difícil. Vou falar uma coisa para você. A gente estava tão vinculado à construção civil que a gente ia falar na loja do Tatuapé. Falava na obra. A gente falava obra do Tatuapé. De tão... O DNA de viciado ali, civil, né? Viciado. Então, assim, nós temos que fazer mudanças tanto no comportamento, no linguajar e no consciente das pessoas para trabalhar. Então, assim, se a gente não mudasse, não ia dar certo. Tanto que alguns clientes de varejo, de lojas, não deu certo, porque a gente não conseguia acompanhar o novo ritmo, o linguajar deles, a ponto de a gente chamar a loja de obra, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a mudança. E quais foram, assim, as estratégias, né, ou práticas mesmo, né, dessa nova fase que você falou assim, bom, aqui agora eu preciso, sei lá, preciso investir em gente, preciso mudar time, preciso mudar estrutura, né, para aí sim, agora já no novo segmento do varejo, né, você começou a entender um pouquinho esse mercado, e agora eu preciso ir para as cabeças, como a gente fala, né, agora eu preciso buscar um outro cliente, eu preciso aumentar minha carteira, né. Quais foram as práticas que você adotou? Então, nós tivemos que adotar práticas simples. Por exemplo, nós não tínhamos nem fluxo de caixa, de fechar o caixa de manhã e aí abrir o caixa de manhã e abrir o caixa e fechar o caixa de tarde, de noite. Nisso nós tínhamos, né? Nós tínhamos hábitos muito ruins, as boas práticas de mercado a gente não tinha. Então nós tivemos que trazer, por exemplo, um grande diretor para isso. Ele ia nos alertando e abrindo nossos olhos, porque os nossos mesmos não conseguiam mais sinalizar os problemas que a gente tinha, né? E eu nem sei se saiu muita gente, mas, por exemplo, tinha muita gente ainda naquela época ligada ao fax. Sim. E a gente trouxe tecnologia, e a pessoa não acompanhava a tecnologia. Teve 2 ou 3 que pediram para sair porque não conseguia trazer tecnologia. É do tempo que você chegava na empresa e tinha 20, 30 metros de fax. Já pensou? Bobina ali, né? Bobinas. E essas pessoas queriam continuar ali. Então, depois que nós trouxemos a tecnologia para que, em vez deles digitarem uma planilha Excel, ele digitasse direto no sistema. Era muito mais fácil. Então, hoje nós somos muito diferenciados porque nós temos um DP, Departamento Pessoal, remoto. Altamente tecnológico. Então, você está tomando seu café em casa e está digitando o ponto do cara. Só que você está digitando na plataforma da empresa. Sim. Então, lá do outro lado, a gente só faz o cálculo do pagamento. Então, assim, muitas dessas práticas foram adotadas. Estou resumindo, porque nós tivemos que
trazer pessoas para comandar, porque essas pessoas conseguiam enxergar os nossos problemas. Perfeito. E a gente mesmo não enxergava. E às vezes o empreendedor ele fica preso, né? Não, eu sei fazer, não preciso de pessoas melhores. Esse problema eu não tive, porque eu sabia das práticas das outras empresas, mas é duro você sozinho não saber e os outros não tentar aprender. Então nós tivemos muito problema de reflexo em empresas grandes que a gente conseguiu captar, Saulo, porque quando a gente partia para a página B, ou seja, o cliente queria algo mais dentro do contrato, a gente não sabia entregar. Sim. Aí o cliente procurava outra pessoa. E qual que é o seu estilo de liderança hoje, falando assim, do Wellington? Uma pergunta boa, né? Porque né, no mundo do empreendedorismo existem, né, assim, diversos tipos de liderança, né? Aquele líder que é mais autoritário, né, que é mais centralizador, né? Qual que é o estilo do Wellington de liderança e qual a diferença, né, que o seu estilo faz dentro da organização hoje, assim? É bem nítido hoje entender qual é o meu estilo de liderança, é bem low profile. Eu tive que aprender isso com o tempo, com os estudos em administração, eu tive que aprender isso, escolher um tipo de liderança. Também alguns sofrimentos que eu tive quando eu era empregado, né, enxergando algumas lideranças que estavam acima de mim. Isso trouxe para a minha vida de empresário grandes ensinamentos, né? Então hoje eu deixo meus diretores trabalharem, eu deixo minhas lideranças trabalharem, e eu lidero eles somente quando é necessário. Então, assim, eu não entendo que se chegarem com um problema e eu der um soco no cara, vai resolver. Então, muita gente fala, mas que calma é essa? Eu digo, tá, e se eu der um soco, vai resolver o problema? Vai aumentar meu problema. Sim. Se eu ficar acordado a noite inteira, o problema amanhã vai estar resolvido? Não vai estar resolvido. Então, assim, vamos evitar o problema. E se ele acontecer, vamos ter calma para resolver. Perfeito. Encontrar soluções para resolver. Então, assim, você nunca vai me ver dando soco na mesa. Talvez é por isso que a gente tem hoje funcionários, colaboradores, que estão comigo praticamente desde a abertura da empresa. Fantástico. Porque essa é uma outra também missão do líder, que é você acolher, que é você reter talentos, coisa que é muito difícil nas companhias. Hoje é você reter um talento. Então essa liderança faz com que as pessoas tenham mais lealdade a você, certo? Tem coisas que você tem que passar a mão na cabeça, fingir que não está vendo, porque até você contratar um outro funcionário que sabe tudo que ele sabe, é muito mais fácil você lapidar aquele que está ali, do que você trazer uma pessoa que você não conhece ainda. E aí nessa fase, né, sua, liderando negócios, como é que surgiu, né? Queria que você falasse um pouquinho, né? Apresentasse para quem não conhece, né? O que é hoje a Adilis, né? O que é a Adilis Trade Marketing, né? Você já deu ali uma pincelada, segmento de varejo, né? Mas o que a Adilis faz exatamente hoje? A Adilis é uma holding. Perfeito. Né? Ela é uma holding e ela eu não tenho um cliente em nome dela. Ok. Né? Eu tenho algumas empresas, Saulo, que foram surgindo no decorrer dos negócios, e o trade marketing é uma das maiores especialidades que a gente tem hoje. Com essa virada de chave, nós trouxemos especialistas. O trade, né, que é o famoso PDV, né, o ponto de venda, ele é um mercado que não tem fim. Né? As indústrias de bens de consumo, elas têm verbas que a gente não sabe hoje calcular quantos que ela tem de verba. Então ela vai escolher agências especializadas em fazer com que o produto dela, ela me paga para que o produto dela fique no melhor lugar possível da gôndola, que seja visível para o cliente, que esteja fácil acesso, que ele verifique, não falte nada na gôndola, certo? E o meu trabalhador está ali para fazer a reposição, está ali para fazer a comunicação de falta de produto, e hoje nós nos transformamos numa das maiores empresas de trade marketing do país e temos muito orgulho disso, porque eu faço o dia do repositor, o dia do promotor, e eu vejo o cliente lá perguntando, e se eu escolher esse produto aqui, como é que eu faço? Eu falo, escolhe esse aqui, porque esse aqui está, né, você tem que trabalhar com a marca, ela virada para o consumidor, você tem que ter ali, controlar a validade, entre uma série de razões, o ponto de venda tem que estar perfeito. E hoje, quantos funcionários, em média, falando nível nacional, né, América Latina, você tem esse número claro? Nós temos um número hoje que ele fixo, ele gira em torno de 12 mil pessoas, 12 mil colaboradores. Com a chegada da temporada sazonal, que a gente chama no final do ano,
ele pula uns 30% a Ok. mais. Tem cliente que chega sozinho a abrir 3 mil vagas extras. Tem cliente sozinho que no final do ano abre 3 mil vagas extras. Né? A gente ainda tem a Black Friday agora Também dá um que boom, né, né? para quem estiver assistindo o podcast em outra data, o podcast é a Black Friday é no final de novembro. E nós temos ainda a sazonalidade das festas natalinas, Também. que você soma tudo isso aí, tem um crescimento de 30% a 40%. Contratação, né? Repositor, caixa, funcionário de frente de loja, Sim, né? o pessoal de logística tem muito. As grandes empresas que vendem por plataformas, elas têm uma demanda muito maior agora nessa época. E aí você se pega CEO de uma organização, né, de uma hold com 12 mil colaboradores, e aí a gente está falando o quê? De 30 anos? Mais de 30 anos, né? Não, nessa trajetória? a gente tem, somando tudo, tem 27 anos. 27 anos, 27 perfeito. Indo para 30 anos, né? Estamos nos preparando Para a 30 festa anos, de 30 anos, é isso aí. Como você se vê hoje, assim, né? Olhando para trás, a tua trajetória, né? Você se pega, às vezes, vai deitar na cama, assim, né? E como um empreendedor, né? De uma forma até simples mesmo de pensar, né? Fala, poxa, o que a gente passou, né, para chegar aqui, né? Né? Será se lá atrás eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui? Às vezes tem esse pensamento, assim, um pouquinho mais pensando no passado mesmo, assim, mas de uma forma mais saudosista. Não tem como você não se pegar pensando. E eu tento levar minha vida de forma bem simples. Só fazer um parênteses, por que eu estou falando isso? Porque tem muitos empresários e empreendedores, né, que, diferente da gente, você conhece a minha história também, né, que nasceram num berço de negócios, que herdaram, né, que de repente o pai passou ali a herança, passou os negócios, uma empresa familiar, né, e não é o seu caso, por isso a pergunta. Isso é importante, Saulo, que quem vai empreender pense nisso. Por exemplo, se eu tivesse, talvez, uma família que tivesse negócios, eu não teria errado o tanto quanto eu errei. Perfeito. Mas hoje eu estou com bastante convicção de que meus erros foram necessários. Sim. Porque eu não tinha ninguém para me dar uma consultoria, uma assessoria, para dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, não sei o quê, toma emprestado meu contador, toma emprestado meu advogado, eu tinha que fazer tudo. Tudo. Então, assim, quem já nasce num ambiente de negócios, ele está muito mais protegido, está muito mais blindado do que a pessoa que sai sozinha por aí montando seu negócio. Então, né, é muito importante que esse podcast aqui ajude essas pessoas a saber que tem certas coisas que vai acontecer que a gente aqui pode dizer para ele, olha, cuidado, porque eu já passei por isso, né? Cuidado, já passei por isso, você não precisa mais passar por isso. Toma cuidado, né, com o contador, com o advogado, com isso, com aquilo, confere as coisas antes de chegar para você. Se você não sabe, dá um Google, que você acha tudo. Então, assim, para quem nasce num ambiente de negócios, a coisa fica mais fácil mesmo. Né? Para mim, principalmente, foi muito difícil. Sim. Eu tive muito problema, muito prejuízo, muito passo dado que eu tive que dar 2 para trás depois. Eu compartilho com você essa dor. A Fórmula está indo para 23 anos agora, né? Você conhece a nossa história e, para quem não sabe, né, quando a Fórmula fez 18 anos, eu peguei um dia meu WhatsApp, mandei um WhatsApp pro Hélio. Né? Foi emocionante aquele dia. Foi ali, emocionante. tava ali prospectando. Foi emocionante. E falei assim, Hélio, tô aqui já de novo, né? Recomeçando a agência numa nova fase, depois de dores. Cara, eu tô prospectando, como é que você tá? Ou seja, ele foi meu cliente no meu primeiro ano de Fórmula, cliente, e a gente permutava negócios. Para eu não pagar o seu aluguel, não sei se você lembra disso, por aí, eu né? cuidava do marketing ali, da papelaria, das pastinhas que você tinha bastante, papel timbrado. O primeiro site, se não me engano, a empresa chamava Nova RH, tô errado? Nova System. Nova System, olha só. A gente fez o primeiro site, e aí eu falei, né, 18 anos depois, falei, Hélio, tô aqui recomeçando de novo. E aí você vira para mim e fala, Saulo, eu acabei de cancelar o contrato com a minha agência, né? Então vem cá, vamos tomar um café. De novo, e aí a gente retoma essa relação, essa amizade. Então isso é muito bacana. E aí, quer dizer, você passa por tudo isso, tem resiliência, né? A gente fala, o empreendedor hoje ele tem que ter resiliência. E aqui no podcast, Saulo, pode contar, Claro. a gente tá tentando resumir, né? Sim. Se a gente for contar a sua história mesmo conosco, quando você disse que eu te apoiei e tal, tem muito mais coisa bacana, desafiadora aí pela frente, que só você sabe, né? Sim, não tenha dúvida. E aí a gente fala assim, a gente fica olhando essa trajetória, né? E a gente fala assim, a dor ela existe, mas também faz parte do processo. Faz. Né? Errar também faz parte do processo.
talvez você não tivesse errado, né, sendo resiliente. A gente fala engrossar o couro, né, como empresário, né, e aí essa virada de chave de empreendedor para empresário, né, que tem uma diferença, né, Wellington? Queria que você falasse um pouquinho disso. Pois é, eu acho que o empreendedor está ali na fase de ensaios. Perfeito. Né? Ele está na fase de ensaios. É basicamente na fase de criar o CNPJ. Né? Então ele está com o dinheiro que ele toma da mãe, do pai, do tio, do avô emprestado, ele vai no banco, usa o limite dele, ele vai no banco, pega os 10 mil que está disponível de empréstimo para pagar com carência de 6 meses, e ele está empreendendo, cara, ele está aprendendo, ele está criando casca. E daqui a pouco não dá certo, ele fica devendo para todo mundo, só que ele aprendeu. Ele aprendeu, ele monta outro negócio e dá certo. Então assim, aí ele vira empresário. Ou seja, não desistir no primeiro negócio. Não Então, desistir na primeira cabeçada. O empreendedorismo é isso, ele começa com uma barraquinha, não tem CNPJ, e vai aprendendo e tal, vai no banco, pega aquele financiamento direcionado ao microempreendedor. Estou falando aqui a vida real, Perfeito. Né? Pede para a avó, pede para o tio, saca o limite que ele tem de R$1.000 de limite e compra um equipamento, compra um aparelho. Ali ele é um empreendedor, ele não é empresário ainda. E aí sim, daqui a pouco ele fala, porra, aí na hora que ele começa a dizer, agora eu vou abrir uma barraquinha ali, vou botar um cara para trabalhar, ele começa a virar empresário. Perfeito. E aí hoje, né, o Wellington é empresário, a Dilis, né, uma gigante, né, uma hold aí no segmento da terceirização de mão de obra, né, e aí você começou a diversificar os segmentos, né, então quer dizer, diversificar no sentido de, bom, eu tô aqui com varejo agora, dominei esse segmento, eu entendi. E aí você volta também um pouquinho para a sua origem da construção civil, né? Então hoje um dos braços de negócio você está ali também novamente, né? Ou seja, se você não tivesse começado na construção civil, talvez hoje você não teria, não estaria com o braço ali dentro. Então essa experiência na construção civil, ela me coloca num patamar bem superior, né? Que mesmo não sendo um negócio que eu estou administrando, Perfeito. eu tenho um outro sócio Perfeito. que administra, você conhece bem ele, isso me faz com que qualquer oportunidade que caia na minha mão, Você vira o comercial, eu viro comercial. você vai para cima, Eu você viro vende. comercial, eu não vou, eu vou ter que acionar meu sócio, não, fala, deixa comigo. O negócio pronto, liquidado, contrato assinado, aí eu jogo na mão do meu sócio que manda super bem nisso aí. Fantástico. E aí, quer dizer, tudo isso, né? E aí você começa a diversificar, né? E aí conta pra gente, da onde surgiu essa ideia de montar um clube de futebol? É isso mesmo, um clube de futebol. O Wellington, ele preside um clube de futebol. Tá indo aí pra Série A, né? Do Baianão? Já está na Série A. Está na Série A há muito tempo. Mas um clube novo, 5 anos de clube. Lá em Ilhéus da Bahia, fala um pouquinho pra gente dessa história. Foi na pandemia, isso foi na pandemia. Então assim, a cidade de Ilhéus, onde, como eu falei no começo do podcast, é onde eu nasci, e eu nunca tinha feito assim um trabalho social, né, religioso, na minha própria cidade, né? Você conhece a minha história, fiz muita ajuda aqui para adolescentes e tal, e eu nunca fiz na minha cidade. E aí veio a chance com a pandemia. Então nós criamos uma fundação rapidamente, né? Criamos um CNPJ de uma fundação, e para mandar alimentos, né? Nós temos fotos com caminhões com alimentos, mandar equipamento de respiração que não tinha álcool, gel, máscara, luva, e tínhamos que mandar até com segurança, porque o pessoal roubava aquilo no meio do caminho. E nisso o futebol estava parado, o mundo inteiro parou o futebol, né? 4 ou 5 meses depois é que foi ter futebol sem público, né? Assim, e o atual presidente da federação da CBF, que é o Edinaldo, ele ainda tinha influência no futebol da Bahia com a Federação Baiana de Futebol. E ele disse, por que você não transforma a fundação em um clube de futebol? Que aí você vai ajudar crianças, sempre tem atrás de uma bola tem sempre criança, você está na pandemia e você de repente vira um clube de futebol profissional. Fantástico. E não era a nossa ideia. E com esse apoio todo, o futebol parado, nós transformamos já o clube num clube SA, né? E então hoje existe o Barcelona, né, que já tem um apelo muito grande, foi uma votação das próprias crianças, vamos dizer assim, no site, que já trazia assim, um apelo de marketing forte. A gente fala lá em Ilhéus também, já tem o Colo-Colo, né? Colo-Colo, que já é um clube tradicional, antigo, né, na cidade. Campeão baiano. Campeão baiano. E aí chega o Barcelona de Ilhéus. Barcelona de Ilhéus. Então, assim, tem todo um trabalho social muito forte, muito antes disso tem um trabalho social, quem quiser acessar a página do Instagram vai ver nas fotos antigas todo esse trabalho muito que forte. A gente fez, está registrado nas páginas do Barcelona de Ilhéus. Nós
nós não tínhamos onde treinar o primeiro ano, porque você tem que passar por uma fase para receber o certificado da federação. Então nós disputamos o primeiro campeonato em 2020 em Feira de Santana, que o resto do estado estava fechado, não podia ter atividade. E quando em 2021, quando nós fomos para Ilhéus, já fomos campeão baiano da Série B, e só tinha uma vaga para subir. Só o campeão subia para a Série A. Olha que coisa complicada. Sim. Então nós ganhamos de 3-0 do Botafogo de Salvador e subimos para a Série A. E nesses 4 anos a gente foi semifinalista 2 vezes. Fantástico. Assim, então assim, é um trabalho Grandes nomes passaram pelo Barcelona. gigantesco, Né? é um trabalho muito sério, muito forte. E é um trabalho que hoje é exemplar para muitos clubes da Bahia, né? Que tem gestão, governança, paga todo, registra, tem contabilidade. E hoje é um clube muito respeitado. É uma referência, né? Ano que vem a gente está em todas as competições do calendário, né? O Campeonato Baiano, o Campeonato do Nordeste, que é a Copa do Nordeste, muito forte, a Liga do Nordeste, a Copa do Brasil e inclusive o Corinthians não está na Copa do Brasil e a gente está. E o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, assim, bastante coisa importante. E essa geração que torcia para o Colo-Colo cresceu vendo o Barcelona. Então, hoje você tem uma torcida gigantesca do Barcelona de jovens, garotos, que cresceu vendo esse trabalho que a gente faz. Ou seja, tudo isso que você conquistou, voltando também um pouquinho para a sociedade. Sim, né? não tenho nem dúvida. Tendo esse olhar, né? Todos os anos, a gente recebe em torno de 3 mil crianças e adolescentes no clube. Ou para fazer um teste, ou para fazer um trabalho social, ou para fazer uma brincadeira. Então, de alguma maneira, eles têm contato com essa coisa do social. E transforma vidas, né? O esporte transforma vidas, né? Ué, você sente que tudo que você coloca a mão dá certo, assim, ou tem um olhar a mais, assim, né? Eu te olhando, né, de longe, a gente fala, né? A gente não tem um relacionamento próximo pelos negócios e tudo mais, né? Mas a gente está sempre ali se falando. Eu tenho a minha percepção, né? Sem você saber, você me mentora. Você é um mentor meu, né? A gente está conhecendo à distância, mas a gente tem esse carinho, né? E aí você olha assim, né? Hoje, né? Com o teu olhar, né? Assim, mais maduro, muito mais experiente, né? Você sente que quando você coloca a mão ali, as coisas vão dando certo? Eu acho que de uns 8 anos para cá, eu tenho uma visão mais aprimorada dos negócios e tem sim dado certo. Só fazer um parênteses, exatamente nesses 8 anos que você falou, né? Então, assim, 8 anos para trás, qual que é o período ali? 20 anos ali empreendendo com o negócio? Não, uns 14, assim. Tem um gap, né? Tem um buraco nisso aí, que foi bem a época da Dilma, um governo muito difícil, né? Inflação e tal. Então tem um gap aí que eu nem conto muito, né? Mas assim, acho que de 2014 para frente, nós tivemos grandes aprendizados na companhia, principalmente em governança, boas práticas. A gente teve que mudar. Né? De 2009 a 2013 foram anos difíceis para a gente, porque tudo de ruim aconteceu no país, né, nesses anos. Para mim, comercialmente. Então, assim, o ano de 2013 foi bem difícil, a gente teve que mudar. Foi quando a gente pegou grandes contratos, mudamos a cabeça, ainda com muita dificuldade financeira, por exemplo, a gente mudou dali para frente. Então, eu passei ali uns 4 anos aprendendo, que os negócios eles não se transformam da noite para o dia, Saulo. Infelizmente, você tem que passar anos, a não ser que você já, como a gente falou, você tenha nascido num ambiente comercial, num ambiente de negócio, que seu pai, sua mãe, seu tio, tá fazendo você subir, levantar. No caso, não, eu estava sozinho. Então, assim, os últimos 8 anos, eu acho que eu tenho, sim, com o amadurecimento que eu tive, essa é a parte boa do amadurecimento da gente, do envelhecimento, é você saber onde você está investindo. Os últimos negócios têm sido muito bons, sim. E que conselhos você daria, né? A gente está indo para a parte final do nosso último bloco agora, né? E a gente queria falar um pouquinho para o empreendedor mesmo, né? Acho que a tua trajetória, ela traz muitos insights, né? Aqui a gente batendo esse papo, a gente já pode destacar vários, né? Mas você fala assim hoje, para quem está começando agora, né, está nos assistindo, a gente tem aqui, né, vários pequenos empreendedores da nossa região que acompanham a fórmula, né, que estão envolvidos nos nossos eventos que a gente tem feito aqui nos últimos anos. Qual seria um conselho, né, para quem está começando mesmo, assim, para o cara, né, errar menos, vai? Assim, você tem que estudar. Eu não vou abrir mão desse ponto que eu defendo. E estudar, Sala, não é se matricular na faculdade.
Estudar não é isso. Estudar é você buscar conhecimento. Você dá um Google, qualquer coisa você acha. Então você tem que estudar. Você tem que dominar sua empresa de A a Z, Saulo. Não tem como ser diferente disso. Ah, mas fulano de tal cuida disso, fulano de tal cuida daquilo. Cuide de você, velho. Cuide de você, senão não vai dar certo, não. Ah, mas eu confio no meu sócio. Tá bom, não tem problema nenhum, mas domínio também. Domine tudo que você puder dentro da empresa. Domine tudo que você puder dentro da empresa, você tente dominar. Mesmo que tenha outro que saiba, tente dominar. Tente ter o controle das suas coisas. Sim. Você não pode abrir mão do controle, né? Fora isso, ter muita atenção no fluxo de caixa, né? Nunca você pode gastar mais, jamais você pode gastar mais do que você recebe, nunca. Né? A não ser que você já seja, a gente está falando aqui de pequenos empreendedores, novos empreendedores, então não vamos nem falar de uma empresa que tem capital aberto, capta no mercado, aí já estamos partindo para outra coisa. Perfeito. Mas se você entender o que você faz, você conferir o que é feito e você olhar para o seu caixa, obviamente que quem vende, né, sabe o preço que ele está dando para cada coisa. Então não é uma seara que eu vou ficar aqui aconselhando. Né, mas se você tiver essas 3 coisas sob seu controle, você vai super bem, cara. É caixa, é conhecer o que você faz no dia a dia e não abrir mão do controle. Nos bastidores a gente estava comentando ali, né? Você falou um pouquinho para mim, né? Da importância da preocupação da parte contábil, fiscal, né? É isso. Porque às vezes o empreendedor ele tá ali, né? O que você falou, não, tá aqui, eu tenho meu contador, tá tudo certo. E tem que ter mesmo, né? Ele é um profissional preparado para isso. Você tem que questionar. Você tem que questionar porque só você sabe o que vai entrar na sua... Por isso que tem que estudar. A sua base de cálculo, um prejuízo que você teve, uma rescisão que você pagou, uma nota fiscal que não foi paga, tudo aquilo ali vai abater no seu prejuízo. Deixa a empresa dar prejuízo, não tem problema. Não é feio dar prejuízo contábil. Contábil, não é feio dar prejuízo contábil. Tá? O prejuízo, talvez seja uma dica, o prejuízo gerencial, que é a vida real da empresa, isso não pode dar no vermelho. Perfeito. Se o relatório gerencial der vermelho, tem alguma coisa errada. Mas o contábil não tem problema, porque lá você, permitido por lei, você pode jogar tudo que for permitido por lei. Ela pode dar prejuízo fiscal. Você ainda usa o prejuízo fiscal para bater nos seus impostos. Mas ninguém vai te contar isso se você não estudar. Ninguém vai te contar isso. Entendeu? Ninguém vai te contar isso. Eu mesmo não sabia até muito tempo atrás. E olha que eu sou contador. Eu tive que estudar sozinho com outro colega que é advogado para aprender isso. E aí, se você pudesse hoje citar... E esse é um dos benefícios do seu podcast, né? Não tenho dúvida. Tá ensinando isso, que a pessoa que estiver assistindo o podcast pode voltar, ouvir quantas vezes quiser, ver na timeline os temas mais vistos e ver essas coisas. E tudo que a gente está falando aqui, ele pode consultar um especialista que o cara vai te dizer se errar menos, né? A gente tem falado, né? Qual a sua fórmula, a ideia é democratizar mesmo essa informação. Uhum. E aí, se você pudesse falar assim hoje, destacar 2 pontos, né? Quais foram os maiores 2 erros que você cometeu ao longo da sua carreira? Né? Você falou alguns aqui, mas destacar 2 erros, assim, para esse mesmo empreendedor que está assistindo, falar assim, opa, por esse caminho eu não vou. E aí, o Wellington, assim, 2 erros. Teve um erro que é muito fácil, tá, de lembrar aqui, que foi em 2013, quando eu recebi conselhos de que se eu abrisse mão do controle, por isso que eu levo essa dor, e deixasse os principais setores da empresa na mão dos especialistas, a empresa seria muito mais saudável. Cara, foi um dos maiores erros da minha vida. Foi quando eu aceitei que o organograma da empresa não tivesse o meu controle. Okay. As pessoas simplesmente se pegavam nos corredores, parece uma coisa de ficção, e não era. O diretor de comercial brigava com o diretor financeiro, eu falei, gente, mas vocês me falaram exatamente o contrário, que vocês iam assumir as áreas e só ia chegar para mim aquilo que não tivesse mais jeito. Foi exatamente o contrário, a empresa virou um inferno. Então, assim, eu não abro mão do controle. Né? Por mais que eu seja um líder flexível, eu quero saber onde estão as maiores dores da empresa. E ali eu não abro mão. Então, e as outras coisas é você aprender com as crises. Né? Hoje, se você for comparar as crises de hoje com as crises do passado, não chega nem perto. Nem perto. Nem perto. Né? Não chega nem perto as crises de hoje com as crises do passado. Hoje você tem um país estável, você tem uma moeda estável, você tem internet para tudo, você tem sistema para tudo, você faz um monte de coisa que eu não tinha no passado. E aí, quer dizer, o empreendedor ele entende, né? Bom, eu preciso ter controle, né? Ter controle da situação, né? Não posso abrir mão.
Eu preciso entender de que é importante ter pessoas ao meu lado, né? Fazendo um resumo, é importante eu ter gestores. Deixa eu te cortar, olha só. Uma coisa simples. Você hoje tem uma geração de meninos que dominam o Excel. Perfeito. Né? Faz fórmula dinâmica, faz fórmula para cá, para lá, não sei o quê. Como que você vai ser um gestor que não sabe sequer o básico do Excel? É isso. Para você montar uma fórmula, você conferir, você fazer bater. Você não precisa se aprofundar no Excel, no Word, o que é que seja. Mas você tem que saber, porque você vai ter que usar aquilo ali, você vai ter que usar um sistema de banco, um token, um SMS que vem. Você tem que saber aquilo básico, você tem que aprender aquilo. Não adianta você só vender, você tem que entrar lá no sistema e saber consultar o que está sendo feito. Então, assim, eu te cortei só para fazer esse parênteses. Perfeito. Você tem que saber de alguma coisa. Não dá para deixar. Não adianta falar, eu não me dou com tecnologia. Você tem que saber. Você tem que saber um pouco. Você não precisa se aprofundar. O empreendedor ele precisa entender de tudo um pouquinho, né? Ele não precisa ser um especialista. Não precisa. Né? Mas ele precisa entender para ele ter controle da situação, né? Não ser passado para trás. Não você ficar vendido na situação, Saulo. Talvez seja um dos maiores recados que o nosso podcast possa dar nessa estreia, é que ele tem que saber. Tem que saber como é que formata, como é que aquela fórmula foi feita. E se aquela fórmula estiver errada? E aí? Muitas vezes está. E por falar em fórmula, a gente tem aqui, né, já indo para o nosso finalmente, a gente tem uma pergunta final, que isso vai virar corte, né? A ideia é a gente juntar isso numa galeria de empresários que passaram por aqui. Né? O nome do nosso podcast é Qual a Sua Fórmula? E aí cada empresário, cada empreendedor, cada diretor, CEO que passar por aqui, a gente vai terminar o nosso programa fazendo essa pergunta. Né? A gente vai dar 1 minuto para cada um deles, para que eles resumam. Né? E aí, Wellington, eu queria que você trouxesse para a gente, pensando em tudo isso, tua história, tua trajetória de vida. Hoje você é um empresário muito bem sucedido, né? Tem seus aviões, né? Viagem internacional, uma família maravilhosa. A gente fala, né, de uma forma bem tranquila, e aí não é de exibicionismo, é porque é um sonho do empreendedor, é um sonho do empresário, né? Almejar, alcançar, e tá tudo bem, né? Porque ele trabalhou, ele ralou, ele deu o seu melhor são conquistas, né? A gente fala, tem os ônus e tem os bônus, sim, né? Perfeito. Então, dentro de tudo isso, né, em 1 minuto, qual a sua fórmula? Obrigado pela pergunta. E assim, o empresário, antes disso, eu tenho 1 minuto, né? O empresário, ele tem muitas dores, então nada mais do que justo que ele ganhe por isso, né? Que ele tenha lucro por isso, que quando o prejuízo vem forte. Sim. Então ele tem que ter mesmo todo o retorno da companhia que ele criou para gerar benefício, gerar negócio, gerar lucro. Então, mas hoje a minha fórmula, a gente remetendo aí à Fórmula Group, é que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande pelos meus colaboradores, e eu sinto isso neles, né? Assim, de tudo que a gente passou, hoje eu sinto que essa lealdade que eles têm comigo, com o meu jeito de zelar por eles, de acolher eles. Saulo, se a pessoa chegar para mim e falar, estou comprando um terreninho, e eu preciso de um dinheiro, fazer uma coisa, eu faço. Porque são coisas que todo mundo sonha na vida. Né? Um carrinho, uma casinha. A gente empresta, Saulo. O dinheiro não cobra juros nenhum, divide 12, 18 vezes. Que legal. E faz isso. Então, assim, essa é a lealdade. Assim, o segredo é você ter pessoas, a fórmula é você ter pessoas que compartilhem com você as dores, as dificuldades, sentam com você até tarde. Os sonhos. E que ela ganhe junto com você, que parte do lucro da empresa seja dividida com elas. E eu acho que hoje, para mim, essa é a maior fórmula. Né? E claro, você respeitar a Deus, respeitar a sua saúde, respeitar seu corpo, você cuidar de você, porque você é a cara da empresa. Perfeito. E isso eu não abro mão, eu sou a cara da empresa. E eu tenho que me cuidar. Fantástico. Bom, vamos chegando aqui nos nossos últimos minutos. Espero que você que está nos acompanhando tenha gostado aí do nosso bate-papo. Realmente foi pensado com muito carinho aqui o nosso podcast Com a Sua Fórmula. E, Wellington, já agradecer, né? A gente fala que gratidão, né, ele é um sentimento que ele deve perdurar para a vida inteira, né? E eu queria aqui em público, né, em público e virtualmente, né, fazer um agradecimento em nome da Fórmula, né, a você, Wellington, né, como amigo, como um parceiro, por lá atrás abrir as portas para nós,
né? Hoje a gente poder sentar aqui, bater esse papo, te ouvir, você aceitar o nosso convite, largar a sua agenda, que eu sei que é bem cheia, e falar, Saulo, vou estar aí com vocês. Então, assim, é motivo de gratidão, né? Então, assim, a gente agradece, né, em nome de todo o nosso time, né, dos colaboradores também aqui da agência, das pessoas que estão te conhecendo agora. Acho que muita gente não conhecia falar o Wellington. O Wellington é uma pessoa super reservada, né? Então ele fez questão de estar aqui com a gente. Então, gratidão, é só o que eu posso te dizer agora. E peço para você também encerrar com as suas últimas palavras. Quem é grato sou eu, que sou grato por ter sido convidado aqui, ser o estreante desse podcast. Se Deus quiser, tudo vai contribuir para que o podcast seja um sucesso. Eu já sou o ouvinte, o primeiro telespectador que vai ter fidelidade com o canal. E espero poder ter contribuído. Né? Tudo que eu falei aqui foi o que eu vivi. Ainda temos muitos desafios, mas hoje são dias bem melhores. E vamos continuar lutando, empregando muitas pessoas, pagando em dia, às vezes antecipado. Estou torcendo muito para que a Fórmula Group continue sendo uma empresa de sucesso, uma referência. Espero que a gente possa ter contribuído com essas perguntas, né? Porque a gente fez um resumo aqui. Uma hora. Da nossa vida em 1 hora. Obrigado, viu? Não, a gente agradece. Bom, nós vamos ficando por aqui nessa câmera aqui, né? Nós vamos ficando por aqui. Gratidão mais uma vez, né? Esse é o Qual a Sua Fórmula, né? O primeiro podcast aqui da nossa região voltado para democratizar a informação, conteúdo voltado para empresários e empreendedores. Semanalmente, toda quinta-feira no ar. Então, nos vemos na próxima semana. Um abraço e nossos amigos aqui, gratidão a todos. Gustavo, Michel, João, que estão do lado de lá da câmera também. Uma salva de palmas para o nosso convidado e para você. Solta a vinheta.